Estamos com a doutora Naira Scartesini Sena, médica, ginecologista e obstetra, formada pela Santa Casa de São Paulo e especializada pela Unifesp. E nós vamos conversar agora a respeito das mulheres que têm HPV e estão grávidas. Não é isso, Naira? Muito importante esse enfoque. Todas as gestantes precisam de um acompanhamento, de uma coleta de Papai Nicolau, exame ginecológico, justamente para prevenir ou tratar quando acontece o HPV, a manifestação do HPV durante a gestação. Primeira pergunta que eu vou te fazer, Naira, é que o povo quer saber. Todo mundo pergunta, é o seguinte: doutor, eu preciso tratar meu HPV, eu nunca vou poder ficar grávida? Lógico que pode ficar grávida sim. Obviamente precisa tratar o HPV, uma vez identificado ele tem que ser tratado, alguns cuidados têm que ser tomados dependendo da medicação que for opção de tratamento, mas você pode engravidar sim sem nenhum problema e pode ter o parto normal mesmo tendo tido o HPV. Essa era outra pergunta. Todo mundo acha que não precisaria fazer cesárea e não o parto normal. Então, é indicado o parto normal. O parto normal é indicado grávidas. E permitido para pacientes mesmo com as lesões vigentes de HPV, óbvio que com uma avaliação do seu obstetra no momento, para ver se terá alguma influência ou não, mas em geral o parto vaginal acontece tendo tido o antecedente de HPV sem nenhum problema. Aí vem a outra pergunta, Naira. Seguinte, mas e meu filho? Meu filho vai nascer, ele pode nascer com HPV? A gente sabe que eventualmente ele pode se contaminar tanto no trabalho de parto, como já se contaminar intrauterino, não é isso? Como é que você comenta esse assunto? Fazendo um acompanhamento pré-natal adequado, em geral, esses riscos são evitados e o parto vai ser escolhido conjuntamente com o obstetra pelos riscos que apresenta de transmissão para o bebê. Então, um acompanhamento pré-natal adequado é essencial para evitar que o seu bebê contraia o HPV durante a gestação ou durante o trabalho de parto. E também o nenê, se essa criança pegar, a gente sabe que a maioria dessas crianças que nascem contaminadas, a maioria elimina essa espontaneamente, né? Com certeza. Para a mãe é muito assustador pensar que o bebê dela pode ter HPV, mas em geral essas crianças eliminam esse vírus muito rapidamente, sem nenhuma sequela para o futuro do bebê. Aí, Naira, a mulher está grávida, ela não tem HPV, ou nunca teve, ou já teve e tratou já há uns bons anos, ela não tem nada. De repente ela fica grávida e começa a aparecer tudo de novo. É comum acontecer isso? Isso pode acontecer sim, Júlio. Na verdade, durante a gestação, o sistema imunológico, né, o sistema de defesa da mulher fica diminuído. Porque a gente tem que pensar que ali dentro está crescendo um bebezinho e esse bebezinho não pode ser agredido pelas células de defesa da mãe. Então ela fica mais suscetível a infecções como um todo, a corrimentos, infecções urinárias, por isso que a gente faz um acompanhamento pré-natal adequado. Então, para essas pacientes que têm um HPV controlado, teve o HPV controlado durante anos, elas podem sim manifestar a doença durante a gestação por causa dessa diminuição da defesa do organismo. E depois da gravidez, tem chance de diminuir espontaneamente essas lesões? Sim, com certeza. Durante a gravidez, essas lesões vão ser tratadas ou acompanhadas, de acordo com o que foi diagnosticado, e depois da gravidez, melhorando o sistema imunológico dela, em geral, essas lesões também regridem. Agora vamos falar então direto sobre o tratamento, né? Em relação à prevenção dessas mulheres, por exemplo, ela está grávida, a imunidade dela diminuiu, o risco de HPV aumentou. Esse exame, existe alguma avaliação mais precoce nessas mulheres que têm HPV, das mulheres que não têm HPV grávidas? Uma avaliação em relação ao Papai Nicolau, câncer do colo do útero? Existe algum acompanhamento diferente ou não? Na verdade, o Papai Nicolau tem que ser colhido em todas as pacientes, com antecedente de HPV ou não, durante a gestação. E o ideal é que ele seja colhido o mais precoce possível. Então, em alguns casos, a gente espera até 12 ou 16 semanas, porque a paciente pode ter tido um sangramento precoce na gestação, mas assim que possível a gente vai colher o Papai Nicolau e o exame ginecológico com a inspeção da genitália é muito importante para ver algum surgimento de lesão. Tendo um Papai Nicolau normal, basta para a gente seguir essa gestante só com um exame ginecológico. Tendo uma alteração no Papai Nicolau, daí a gente vai ter que complementar com a colposcopia e a vulvoscopia. Mesmo ela tendo um Papai Nicolau normal, ela pode ter lesões de HPV em outra região, né? Na vagina, na vulva? Pode aparecer aquelas verruguinhas, que são as lesões condilomatosas,
na vagina, na vulva, na região perianal. Por isso que o exame ginecológico é importante, a inspeção visual, porque o seu médico vai ver se alguma coisa aparecer. Agora vamos direto ao ponto, né, que a gente estava falando, que seria o tratamento dessas mulheres. Então, a mulher com HPV tem uma série de tratamentos, e a mulher com HPV e grávida, deve existir algumas restrições, né? Como é que você colocaria para a gente os tipos de tratamentos que existem e as diferenças para esses dois tipos de mulheres? Bom, para as lesões verrucosas, para aquelas verruguinhas que aparecem na área externa, o tratamento preferencial para a gestante das medicações é uma medicação a ser aplicada no consultório médico, pelo próprio médico, como que ele vai queimando aquelas lesõezinhas e semanalmente acompanhando aquela regressão. Pode ser usado também o laser, outros tratamentos de retirada daquelas lesões. Para dentro da vagina e do colo do útero, daí tem algumas particularidades a mais, porque a gente não pode expor essa gestante a um risco de trabalho de parto prematuro ou sangramento. Então, em alguns casos, no colo do útero a gente acompanha durante a gestação para programar um tratamento assim que o bebê nascer. Então, você estava falando que alguns tratamentos podem, por irritação, algum estímulo, antecipar o trabalho de parto e é bom você evitar. Existe algum tratamento que, se você usar, pode prejudicar a criança? Principalmente no colo do útero, se a gente tem uma lesão de HPV que precisa ser retirada, a gente precisa esperar o parto. Porque retirar um pedacinho do colo do útero durante a gestação é um risco imenso de trabalho de parto prematuro, de sangramentos. Para as lesões externas, para as verruguinhas, tem algumas medicações que são tóxicas para o bebê, que não são indicadas de serem usadas pela absorção. Então, por isso a gente escolhe esse tipo de ácido que não tem absorção, ou o laser, que é um tipo de destruição também sem nenhuma absorção que vai prejudicar o bebê. Perfeito. Finalizando, Naira, que mensagem que você deixaria para as mulheres que querem ficar grávidas, para as mulheres que estão grávidas, estão apavoradas? Eu recebo e-mail delas: doutora, minha vida acabou, nunca mais eu vou ficar grávida. Doutora, eu estou grávida, o que eu faço agora? Hein? Parece que é o fim do mundo, né? Qual a mensagem que você deixa para acalmar? O mais importante é não ter o preconceito do HPV. O HPV é uma doença muito frequente, 80% da população sexualmente ativa tem ou já teve HPV hoje em dia no mundo. Então, muitas pacientes que tiveram HPV ou que têm HPV vão engravidar. Procure um obstetra preparado para acompanhá-las. Ele com certeza vai fazer todos os exames preventivos necessários e, caso seja necessário algum tratamento, ele vai escolher o tratamento que menos for influenciar na sua gestação e que não vai apresentar risco nenhum para o seu bebê. O essencial é procurar um acompanhamento pré-natal adequado e seguir a rotina das consultas. Nara, porque gravidez não é doença, né? De forma nenhuma. E tem que ser curtida e vivida tranquilamente. É isso aí, Naira. Muito obrigado. Obrigado, Júlio. Um prazer.